Glória a Deus. Vivemos um tempo muito peculiar. E glória a Deus por isso também, porque com certeza Deus vai fazer grandes coisas também em nossas vidas, em nosso meio. E é importante que a gente realmente entenda quem nós somos em Cristo. Que a gente possa realmente viver, que a gente possa refletir, que tudo aquilo que a gente faça possa realmente demonstrar tudo aquilo que nós somos em Cristo. Que a gente não deixe nada pelo caminho, pelo contrário, que a gente possa realmente no nosso dia a dia, em tudo que a gente faça, a gente refletir essa nossa realidade. E com certeza, para agora, para os momentos que virão, a gente tem que estar muito ciente da nossa identidade com Cristo. Que a gente possa realmente entender na palavra dEle tudo aquilo que Ele nos proporciona, Ele nos permite, Ele nos dá, que realmente a gente possa viver essa palavra maravilhosa na nossa vida. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está na Epístola de Gálatas. Por gentileza, vamos abrir. Gálatas 5. Versículo 1. Diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Glória a Deus. Senhor, que o Senhor traga entendimento, Pai, da Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito, Pai, possa iluminar, Pai, o nosso entendimento, e que aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, possa, Pai, repousar no coração de cada um, Senhor, meu Pai. Eu te peço, Pai, que a Sua palavra apenas seja ministrada, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Antes da gente entrar nesse versículo com mais cuidado, eu acho que é importante a gente entender um pouquinho do que estava acontecendo ali na igreja da Galácia, para a gente entender aqui, que o Espírito possa nos mostrar aquilo que realmente Ele queria ministrar. Bom, todo mundo conhece um pouquinho aí de Gálatas, eu imagino. Se você não conhece, vai conhecer um pouquinho agora também. É uma carta escrita por Paulo, mais ou menos ali entre 48 a 58 depois de Cristo. Então, uma das cartas recentes, primeiras aí de Paulo. E, entre outras coisas, né, para variar, Paulo ele defende o apostolado dele, né, porque aquilo que ele tinha ensinado tinha sido criticado, mas isso é algo muito corriqueiro aí para Paulo, né? Ele sempre apresenta ali a defesa do apostolado, do chamado dele para Cristo, mas muitas das coisas que ele tinha ensinado, ele foi embora, tinham pessoas ali que estavam questionando, né? Além disso, a gente vai navegar um pouquinho aí na epístola aí de Gálatas, vamos entender bem aí essa questão. Mas principalmente Paulo queria trazer ali a verdade do Evangelho, né? Porque o povo ali, rapidamente, né, ele começou a se afastar dessa verdade. Vamos ler, Gálatas 1, 6 e 7 diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, existiam ali pessoas que estavam ministrando palavras contrárias ao evangelho, que estão desviando ali o povo, né, da igreja da Galácia para um caminho diferente, né? Isso a gente pode ver também um pouquinho mais para frente, Gálatas 2, versículos 4 e 5, que diz o seguinte: e isto por causa dos falsos mestres, dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais
aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho lhe permanecesse em vós. Então Paulo estava trazendo ali realmente, né, algo para trazer o povo de volta. O que estava acontecendo? O pessoal estava trazendo ali para o povo que seria necessário a atenção ali aos ritos, aos sacrifícios, circuncisão, para a salvação. Ou seja, além do sacrifício de Cristo, eles pregavam que não seria suficiente, que teria que agregar ao sacrifício de Cristo a essa atenção aí a ritos, a lei mosaica e tudo isso, né? A gente pode ver, né, aqui, na palavra, né, a gente leu o 4:5, olha versículo 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, o que estava acontecendo ali? Eles estavam implementando na igreja esse sistema. Ou seja, tudo bem, Cristo morreu por você, você aceitou, Ele é seu Senhor, porém, não é suficiente. Você precisa realizar esses outros atos. E chegou ao extremo, inclusive, deles nem se sentarem com os gentios. Se a gente seguir um pouquinho mais para frente, versículos 11 a 13, Paulo diz o seguinte: quando, porém, Cefas, todo mundo sabe quem é Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios, quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então eles estavam criando realmente uma separação ali. Cristo, Ele trouxe para a gente uma liberdade maravilhosa. Maravilhosa. A gente vai entrar com mais detalhe nisso daí. Mas a igreja estava passando por isso daí. Uma das maiores, se não a maior estratégia do nosso inimigo, do diabo, é tentar de alguma forma relativizar, isso aqui a gente já falou bastante aqui, relativizar, diminuir, tirar de alguma forma a centralidade, a proeminência, a exclusividade de Jesus. Então falou, não, tudo bem, tá, legal, mas acrescenta aí a circuncisão, acrescenta aí as outras coisas, porque você precisa disso para ser salvo. Não, nada que mexa 1 milímetro do senhorio de Jesus, do que Ele fez, da obra dele que a gente cantou aqui, música linda lá na cruz, da ressurreição, nada que possa diminuir qualquer milímetro disso, a gente pode aceitar, nada, porque Ele consumou. Antes de morrer, o que Ele falou? Está consumado, acabou. Isso já foi tema de ministração aqui também, tudo isso. O sacrifício de Jesus é suficiente. Só que o povo ali estava começando a aceitar outras coisas. Estava voltando ali a escravidão. Gálatas 4, versículo 8 a 10, diz o seguinte: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Servieis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então Paulo trazendo isso aqui, poxa, vocês estão voltando àquilo que vocês faziam. Aqui, nesse contexto aqui, era essa questão aí das leis, né? Ali o que o pessoal chama ali dos judaizantes e tudo mais, tal, que queriam trazer, acrescentar, né,
a Cristo. A gente vai ver lá para frente, o problema não é da lei. Jesus cumpriu a lei. O fim da lei é Cristo. A lei existia justamente para apontar a Cristo. Né? Em nenhum momento ele falou que a lei era desprezível e tal. Teve um momento. Agora a gente tem uma nova aliança, uma nova vida. Mas ali qual que era o problema ali? Os legalistas, eles ensinavam não apenas essa questão da lei, mas eles falavam, não, se você não obedecer, se você não circuncidar, se você não fizer isso, você não é salvo. Você precisa. Então Paulo, no capítulo 5, nos lembra. Então já na conclusão ele fala, agora vamos entrar no texto realmente. Pois, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Maravilha. Que a gente saia hoje com a certeza que nós somos livres. Livres para servir a Cristo. Livres para obedecer tudo aquilo que está aqui. E livres para negar tudo aquilo que não vem de Deus. Nós somos livres. Nós temos liberdade. Ele é o nosso Senhor. Ele que nos comanda, Ele que manda, Ele que faz tudo. O resto é resto. O que importa está aqui. Para a liberdade nos libertou. Então a gente pode ter certeza aqui. Eu acho interessante o jeito que Paulo escreve, porque ele fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Me parece óbvio isso daí, né? Se você foi liberto para a liberdade. Mas Paulo faz questão de falar isso aqui. Para a liberdade foi que Ele nos libertou. Tudo aquilo que Jesus fez tem uma finalidade. E se Ele nos libertou, nós de fato somos livres. E é impressionante a gente ver às vezes, né, como estava até conversando com o Haroldo antes de sair do culto, como muitas vezes a gente escuta, né, os ditos sábios, os doutores, os conhecedores, os especialistas, e às vezes, rapidamente, algumas pessoas acreditam mais neles do que na palavra de Deus. E isso traz, né? Isso pode ser dentro da igreja, fora da igreja, porque o que tem também aí de doutrina de homens na igreja que escraviza o povo realmente, que coloca um jugo que Jesus já nos livrou, né? Quando nós somos livres, nós temos liberdade. A gente não depende de mais ninguém a não ser Jesus Cristo, a palavra dele. Nada pode reinar sobre nós, além disso, além dele, nada. Ele completou, ele fez tudo o que ele podia fazer, ele terminou e nós somos libertos. E isso tem que trazer para a gente uma alegria, tem que trazer para a gente uma certeza, tem que trazer para a gente uma segurança, de saber que andar nos caminhos do Senhor, a gente anda livre. Ninguém pode restringir aquilo que Deus tem para você. Ninguém pode trazer para você um peso que a palavra fala que a gente não precisa carregar, porque a gente lê na palavra que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Se eu errei o suave e o leve, a gente inverte aí. Mas ele não nos dá esse peso. Às vezes é tão simples que fica complicado, pastor. Como assim? É isso mesmo, eu já resolvi. Mas e o preço? Já está pago. Mas e o meu pecado? Eu morri lá na cruz. Mas meu sangue caiu. Mas você está coberto. Mas e agora? E agora você está salvo. E agora você está livre. E agora você pode fazer. Vai tranquilo, irmão. Vai tranquilo, irmã. Nada pode segurar a igreja do Senhor. E você pode ter certeza que vai ser isso que o inimigo vai fazer. Porque, gente, vamos ser sinceros aqui. Ele já perdeu. Não tem luta entre o bem e o mal, entre Deus e diabo. Não tem luta.
Já está decretada a vitória do Senhor. Tinha uma música não tão antiga, mas um pouco antiga, que falava que Jesus era vencedor invicto. Que Deus, né? Ele não perde. Ele não perde. Agora, o diabo sabe disso. Então ele vai tentar colocar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Vamos colocar aí um peso aqui, para tentar desviar a nossa atenção, para tentar tirar a gente dessa liberdade tão maravilhosa que Cristo nos deu. Nós somos presos à palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala que Cristo nos libertou para a liberdade, significa que nós somos livres. Que a gente não precisa depender de mais ninguém, nada. Nada substitui, nada complementa, né? Nós somos livres. Gálatas 3,13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo já nos livrou disso. Já nos livrou. Está escrito aqui, ó. Ele cumpriu. Ele foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. A gente não precisa mais ir lá, sumo sacerdote, todo ano, matar o cordeirinho, tal. Isso, nós somos já libertos disso. Porque Ele tomou sobre si tudo. Ele deixou tudo pronto. Nós estamos livres, Ele nos libertou de tudo. Estamos presos ali a Ele, graças a Deus. A gente é livre dessa maldição. E meu irmão, minha irmã, muitas vezes a gente mesmo começa a criar regra que a palavra não nos ensina. Às vezes a gente escuta coisas contrárias às palavras que nós adotamos. E isso vai trazendo um peso, claro que vai trazendo um peso. Porque isso está indo além daquilo que Cristo fez. E Ele fala: Cristo nos libertou para a liberdade. Eu tenho certeza, isso é um dos pontos, mas quando realmente a igreja assumir a posição dela, nós somos a igreja. Cada um de nós falou: não, eu sou filho de Deus. Eu sou um cristão. As pessoas olham para mim e veem Jesus, como Paulo falou, que a Fúvia citou, né? Sede de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu espero ver esse dia. Porque eu não sei, o poder vai fluir de uma maneira tão assim absurda, que vai ser algo assim tremendo, né? Porque nós somos livres para viver tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que Deus permitiu, tudo aquilo que Deus deixou a gente fazer, nós somos livres. Livres. Gálatas 1, versículo 4. 3 e 4, diz o seguinte: a graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Cristo nos libertou desse mundo perverso. Ele pagou o preço lá na cruz. A maior libertação que a gente podia ter, nós já temos, que é a nossa vida eterna. A maior libertação. Se o pecado tinha o preço e o salário do pecado era a morte, esse preço já foi pago. Ele nos libertou do pior que podia acontecer. Quanto mais as outras coisas que vêm junto com isso. Ele se entregou pelos nossos pecados para nos desraigar desse mundo perverso. Esse mundo perverso, nós somos livres desse mundo perverso. Apesar de nós estarmos aqui, nós somos celestiais. E se nós andarmos com Deus aqui, Ele vai nos proteger. Ele vai nos livrar de tudo que pode acontecer nesse mundo perverso. Basta a gente estar com Ele. Claro, como o Haroldo falou, a gente vai ter prova, mas Ele nos carrega em todos esses caminhos. A gente tem o sustento dEle, a gente tem essa certeza.
Eu olho para o mundo, tudo que está acontecendo, eu não consigo nem imaginar. Você já consegue imaginar se você não tivesse Jesus na sua vida? Como é que você ia passar por tudo isso que está acontecendo? Até antes da pandemia mesmo. Mas a gente passar por isso, a gente ter essa certeza, né, que Cristo nos libertou. A gente não precisa ficar trazendo para nós algo que não nos pertence. Nós somos livres, desembaraçado. Nada segura aquilo que Deus tem para nós, nada. Nós vivemos, segura aí em Gálatas, vamos lá para Romanos. Capítulo 8, de muitos aí, talvez capítulo preferido aí de vários irmãos. E Paulo traz um ensinamento aqui poderoso. Romanos 8, versículo de 1 a 5 diz o seguinte. Amém? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cada texto aqui que a gente leu daria para dar uma pregação para cada versículo, né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Nós vivemos pela lei do Espírito. Aqui ele fala, né? Aqui é importante que ele fala, né? Que ele enviou a Cristo aqui, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Nós vivemos, o Espírito Santo habita em nós. Ele nos guia, Ele nos direciona. Se a gente deixar realmente o Espírito Santo nos levar, a gente vai chegar até onde Ele quer que nós cheguemos. Cada dia, acorda de manhã e fala, Deus, para onde eu vou? Busca na palavra, busca em oração. O Espírito habita em nós. Nós temos essa liberdade. Comunicação com Deus é direta. O véu foi rasgado, a gente está livre. A gente tem, claro, vamos voltar a reunir, estamos às portas aí do retorno, em nome de Jesus, mas no Espírito estamos juntos, aqui, aí, no mundo inteiro que a palavra está sendo pregada nesse exato momento, que o nome de Jesus está sendo elevado, nós somos livres, porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. E a indignação de Paulo é interessante, né? Porque ele fala, rapidamente você já tem, né? Nós já temos o melhor. E quando a gente se afasta disso, a gente está trocando o melhor pelo ruim, né? Lembrando daquele programa do Silvio Santos, né, que a pessoa falava assim, não, você quer trocar um carro por uma bala de morango? Sim. Né? Só que pior, ali pelo menos a pessoa está chutando. Não sabia, podia estar trocando o carro por um apartamento. Nós aqui, quando nós aceitamos isso, a gente faz olhando. Falou, não, eu tenho um carro, uma bala de mão, me dá a bala aí, vai, pode ficar com o carro. Isso é uma comparação até meio boba até, mas é absurda. Quando a gente troca qualquer coisa que Cristo nos deu, a liberdade dele, quando a gente coloca qualquer coisa, é insano, né? Cristo nos libertou. Continuando aqui, permanecei, pois firmes. Paulo ele nos exorta a permanecer. E aqui fica bem claro, mas se a gente for ler o versículo inteiro, a gente vai quebrar depois, mas permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, fica bem claro que essa decisão é nossa. Porque ele fala, permanecei e não vos submetais. Ou seja,
Esse povo da igreja da Galácia que estava submetendo fez isso porque eles quiseram. De novo. Falou, poxa, mas você está livre, você quer voltar? É algo normal também que a gente vê desde lá do deserto ali também, né? O pessoal reclamando, lembrando do Egito e tal, né? Nós não devemos ser negligentes, irmãos. Permanecei, a palavra fala, permanecei, pois firmes. Que a gente possa ser perseverante, que a gente possa ser vigilante, que a nossa vida, que a gente vai enfrentar aí questões, a gente vai testar prova, a gente vai ver um monte de coisa, mas nós nunca devemos sucumbir, retroceder. Não, a gente tem que ficar atento. Tudo aquilo que não é da palavra de Deus, tudo aquilo que vem para tirar o nosso foco de Jesus, tudo aquilo que vem para tirar a posição de Cristo em nossas vidas, a gente tem que estar atento. Atento. Atento, a gente nunca, o jugo de Cristo é suave, o fardo é leve. Qualquer coisa além disso, irmão, começa a preocupar. Começa a se preocupar, busque em Deus. Que a gente possa realmente permanecer. Porque vai vir muita coisa. Eu acho que, não sei o que vai acontecer no futuro, mas se a gente falava antes que no Brasil não tem perseguição, talvez no futuro a gente não vai poder falar mais isso. Vai vir uma perseguição diferente daquelas que a gente vê, né, quando a gente lia ali no livrinho da Portas Abertas, dos irmãos ali do Afeganistão, da Coreia do Norte, né? Talvez a forma que vai entrar aí no nosso meio seja de uma maneira diferente, talvez mais sutil, tal, mas a gente tem que estar pronto, porque vai ter um momento ali que já está aí às portas, que tem gente que já sofre algumas coisas, de leve e tal, mas a gente tem que permanecer firme. Firme. Paulo nos exorta, permanecei firme na promessa do Senhor. Você recebe, assim como o povo da Galácia, nós recebemos o Evangelho. Nós recebemos a palavra do Senhor. Nós recebemos as verdades do Evangelho. Que a gente possa permanecer firme. Que Cristo jamais perca a posição que Ele tem em nossas vidas, jamais. Que a gente nunca volte para o estado anterior, porque antes nós éramos escravos do pecado. Cristo nos tirou ali do pecado. E agora a gente pode voltar? De maneira nenhuma. Que a gente possa firme, que a gente não sucumba, que a gente nunca abra mão daquilo que Deus nos deu, da liberdade que Ele nos deu. Nada supera o que Cristo fez e a palavra do Senhor. Não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Como já falamos antes, nós estávamos debaixo do jugo do pecado. Agora nós somos libertos, né? É nossa decisão permanecer. Cristo é o nosso Senhor. Nada substitui Ele em nossas vidas. Nada. E Ele, na infinita bondade, sabedoria dEle, nos trouxe a liberdade. Ele que fez isso. Ele que fez isso. Ele poderia ter feito todo mundo robozinho. Poderia ter feito todo mundo, né, já programado para obedecer. E Ele podia ter feito isso. Mas Ele nos criou para nós sermos livres. Nós servimos Ele porque nós amamos a Ele. Por tudo aquilo que Ele fez, nós reconhecemos, né? Nada substitui. Cristo nos chamou à liberdade. Qualquer coisa além disso, irmãos, é insano, né? Nós somos livres, irmãos, para cumprir o propósito que Deus tem para nós. Se Deus já falou com você, se Deus já falou comigo daquilo que a gente tem que fazer, faça. Faça. Ah, mas eu tenho uma questão aqui, eu tenho um probleminha ali, eu tenho que fazer aqui, mas eu não tenho seminário, mas eu não fiz o sei o quê. Irmão, Deus te mandou, faz. Quantas coisas que a gente vê, quantos irmãos, para quem já está aí, irmãs, para quem já está há mais tempo no Evangelho, que a gente olha e fala,
olhava lá atrás e falava, esse irmão vai longe. E no meio do caminho desiste. Quantas vezes a pessoa traz sobre si peso e desiste. E se não desiste, no mínimo perde tempo. Porque se a gente permanecer, é claro que Deus vai trazer o entendimento, tudo tal, mas você é livre, meu irmão, hoje. Minha irmã, hoje. Você está livre. Nós somos livres para cumprir tudo. A gente não precisa temer. O que a gente tinha que temer, Jesus já resolveu. Ele morreu na cruz. Esse daí talvez seja um dos grandes problemas da igreja. Que muitos se esquecem do sacrifício da cruz. A gente tem que lembrar isso toda hora, todo dia. Todo dia, toda hora, aquilo que Cristo fez por nós. Para a gente falar, qualquer coisa que vier, mas você já morreu. O que a gente tinha para temer, que era a condenação eterna, a separação absoluta e total de Deus, Ele já pagou o preço. Ele já pagou, nós somos livres. Nossa liberdade custou muito caro. Nossa carta de alforria foi cara. A gente não tem o que temer. O que pesava sobre nós não tem que pesar mais. A gente tem que andar livre. Se a gente permanecer nele realmente 100%, a gente vai estar livre para fazer. E como o Haroldo falou, nesse momento, o que tem de casa que está quebrada, que tem de vida que está desolada, que estão arrasados, que talvez estão precisando apenas de escutar um eu te amo, meu irmão, vem junto. E tem uma pessoa que te ama mais ainda, que morreu por você. Quando você ainda era pecador, Ele já te amava. Lá atrás, na cruz, Ele me viu, Ele te viu, Ele vai ver aquela pessoa que está do seu lado. Que a gente tem essa liberdade realmente de falar, sem medo. Cristo não nos deu espírito, Deus não nos deu espírito de medo, pelo contrário. Agora, é importante que a gente faça duas ressalvas. Primeiro, tudo isso muito legal, tudo isso muito lindo, mas a gente tem que ter uma conexão com a palavra do Senhor também. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa saber, porque o que nós somos para Deus está escrito aqui, ó. Tudo aquilo que a gente pode fazer, que a gente tem que fazer, tudo aquilo que Ele nos deu, todas as promessas. Às vezes a gente fica esperando alguém chegar, falar, irmã Fúvia, eis-me aqui, Deus te fala isso, e se isso acontecer, glória a Deus, mas se isso não acontecer, Deus já te deu promessas que estão aqui. Às vezes a gente fica esperando alguma coisa, outro peso talvez que a igreja colocou. Se alguém colocar a sua mão na sua cabeça e trazer uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma profecia, amém. Mas se não tiver também, não tem problema nenhum, porque está tudo aqui. E aqui não tem erro. E o que tem de profetada que já foi dada, meu irmão, minha irmã, você não tem noção. E às vezes é mais fácil acreditar naquele irmão do que na palavra. Nada além da palavra. Então a gente tem que conhecer a palavra do Senhor, para saber o que significa essa liberdade. Aqui a gente falou um pouquinho tal, salvação tal, mas tem muito que a gente já pode fazer. Muito. A palavra está cheia. Se não recebeu uma palavra para você, se você busca aqui escrito, Deus já dá um monte de promessa, um monte de diretriz. Na verdade, Ele dá tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa está aqui. Como a gente falava no curso de terça, às vezes a pessoa que recebe, amém. Quem não recebe e recebe direto de Deus, talvez seja até melhor. Porque se você lê a palavra, o Espírito Santo fala com você, é melhor do que vier um terceiro, colocar a mão uma pessoa que é falha, como eu, como você,
que pode talvez interpretar alguma coisa errada, que pode, né, comer um pedaço de pizza a mais antes, Deus fala A, a pessoa fala A, B, C. A palavra não tem erro. Se o Espírito Santo fala com você, é a melhor coisa, meu irmão. Aqui nós somos livres, a gente tem que conhecer a palavra. A palavra tem que estar no nosso coração. A gente lê aqui: errais porque não conheceis a Escritura. Está aqui, a liberdade está tudo aqui. E para não deixar nada, a liberdade não é uma porta para o pecado. Pelo contrário, a liberdade é que nos capacita a santidade. Nós só somos santos, nós só caminhamos a santidade porque nós somos livres. Livres das amarras do pecado, livres de tudo isso. E Paulo fala, eu queria ler com vocês um texto em Romanos 6. Já chegando aí no final. Romanos 6, versículo 1 diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo algum. Como vivemos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós, em novidade de vida. Pulando por 15, versículo 15, 6:15, para a gente... E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Porque tinha um povo ali naquela época que falava: poxa, a graça de Deus é boa, então, irmão, irmã, vamos pecar para Deus mostrar a graça dele. Isso daí foi um ensino, uma heresia combatida pelo apóstolo Paulo, porque não faz sentido. Se nós somos livres das amarras do pecado, nós morremos para o pecado, como é que a liberdade vai permitir que a gente... Pelo contrário, dá para ver a insanidade desse pensamento. Você é livre de uma coisa, como é que você é livre de uma coisa? De tudo aquilo que... Aí você vai falar: não, então agora está liberado. Pelo contrário, a liberdade que nós temos em Cristo, na verdade, é o que nos permite não pecar. Porque quando nós vivemos essa realidade, irmãos, realmente tudo aquilo que o pecado poderia ter sobre a nossa vida cessou, não tem mais. E isso nos possibilita viver uma vida santa para o Senhor. Não dá para ser mais claro do que a palavra aqui de Romanos. Por 2 vezes ele fala de modo nenhum, né? Então que a gente possa realmente, irmãos, abraçar a nossa liberdade, abraçar a nossa realidade, a nossa identidade, e sabemos que nós estamos livres para servir o Senhor, livre para cumprir aquilo que Deus tem na minha vida, na sua vida. Se dispõe a Ele, irmãos. Se vai voltar agora, está tudo mais ou menos voltando, ou informalmente muitas coisas já voltaram. Essa é uma hora da igreja estar pronta realmente, já desde antes de ter plantado, mas para ter uma colheita assim, que aqui, que outros ministérios que pregam a palavra de Deus realmente possam receber uma grande colheita. Uma grande colheita. Salvação. As pessoas estão precisando, irmãos. Do ponto de escutar uma pessoa que não tem nada a ver com o evangelho e falar: eu acho que isso daí é juízo de Deus. A pessoa não deve ter escrito uma linha da Bíblia e falou isso. As pessoas estão preocupadas, as pessoas estão com medo. E o pior é que às vezes os cristãos estão dessa forma também. Claro que a gente não vai tentar o Senhor, claro que a gente não vai fazer nada disso, mas nós temos a verdade da palavra do nosso lado. É hora realmente de assumir a nossa posição em Cristo, a liberdade que nós temos, e tomar esse mundo aí de assalto para Deus. Que a gente possa realmente viver uma vida tremenda.
que essa liberdade não seja só bonita na palavra, mas que seja nos nossos atos. Que realmente a gente possa deixar uma marca. Não por nós, mas Deus. Isso também já foi falado aqui, mas se você quer deixar algum legado aqui nessa terra, prega o Evangelho. Porque lá no céu, Deus vai lembrar. E se você falar para uma pessoa hoje, que vai falar para outra, você está no meio desse negócio aí, irmão, irmã. Você está no meio. Deus vai lembrar de você lá. Se você quer ter algum registro, melhor do que um registro num livro, é um registro eterno. Eterno. Nós somos livres, irmãos. Às vezes a gente talvez não consiga entender isso direito, mas Cristo, Ele nos libertou. E às vezes a gente aceita julgo, irmãos. Julgo, fora da palavra. A gente só está aqui, ó. A única coisa que nos limita, que se tiver alguma limitação, é a palavra de Deus. Porque uma coisa eu posso te garantir, a palavra nos limita para o pecado. Se você quiser fazer o bem, se você quiser pregar o Evangelho, se você quiser implementar o reino de Deus, eu tenho certeza que a palavra vai só te incentivar isso. A palavra vai só te dar todos os caminhos para isso. Não vai ter limitação nenhuma. A limitação é o pecado, evidentemente, porque a palavra não vai nunca autorizar o pecado. E aqui, graças a Deus, pecado, aqui é pregado que pecado é pecado. Nada relativizado. Irmãos, então que a gente possa colocar isso realmente, que Deus sempre se mantenha na posição que Ele tem que ter. Número 1, primeiro, o sacrifício de Jesus foi muito caro. Que a verdade que Ele nos fala possa ser uma realidade nas nossas vidas. Todo santo dia. Todo dia. Acorda de manhã e você fala, eu sou livre. Porque às vezes a gente fica preso, né? Ainda mais nessa época do coronavírus. A gente vê, quem estava acompanhando notícia desde o começo, no começo não pode usar máscara. Só usa máscara quem está com um sintoma. Aí passou um tempo, não, esquece que eu falei, agora usa máscara. Não, agora é isso, agora é aquilo. E às vezes as pessoas acreditam mais nessas pessoas que vão para lá, para cá, do que na palavra de Deus, irmãos. Já para encerrar, que a gente possa abraçar a nossa liberdade e viver cada dia isso daí. Amém? Que Deus possa nos guiar sempre.